Olá, bom dia a todos. Obrigada por se terem juntado a nós nesta manhã para falarmos aqui um bocadinho deste tema e em vertentes tão diferentes que temos aqui todas estas faces de uma mesma realidade. Isabel, vou começar por si. Nós, com esta pandemia, acabámos por acelerar processos que já tínhamos começado, mas que andávamos assim ainda um bocadinho devagarinho. Como é que tudo isto se revela na aplicação da tecnologia na medicina, nomeadamente em métodos novos de diagnóstico, de acompanhamento do doente, de tudo isto? Olá, bom dia a todos. Pois enfim, o setor da saúde é um dos setores mais magníficos do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico e de inovação, sempre foi. Paradoxalmente é também muito conservador, porque só se passa para, digamos, a prática clínica, tudo muito bem testado e muito bem, e há muita regulação e muito bem do setor, mas é de facto um setor magnífico. O que se verificou durante estes tempos difíceis da pandemia é que efetivamente foram aceleradas um conjunto de medidas que agora obviamente terão que ser comprovadas e consolidadas, mas nomeadamente toda a capacidade de estarmos mais perto dos doentes, não só vencendo distância, como também podendo estar mais vezes com os doentes. E até isso eu até diria que é mais importante até do que a distância, sobretudo num país como o nosso, em que felizmente temos uma boa rede, digamos, viária e, portanto, temos uma rede hospitalar e de centros de saúde, etc., quer públicos, quer privados, portanto o sistema em si funciona bem e está próximo das pessoas, mas, portanto, a grande impacto da aproximação digital, das consultas por via digital, a videoconsulta em particular, no fundo permite uma interação mais repetida com os doentes, o que hoje está comprovado que permite isso resultar em melhores resultados em saúde. Portanto, em ter melhor controle da doença crónica, estar mais perto e controlar melhor a doença. Porque, no fundo, a grande epidemia do século XXI, enfim, além do Covid, é de facto a pandemia da doença crónica, da multicronicidade, e isso era um desafio que nós já tínhamos em cima da mesa. E que são coisas que não se curam em 15 dias, não é? Que duram para uma vida. Exatamente, e portanto hoje a tecnologia, sobretudo, portanto, toda a tecnologia digital de videoconsulta tem que ser agora devidamente consolidada e regulamentada, porque obviamente em tempo de guerra não se limpam armas, mas agora temos que ter a noção que videoconsulta é uma coisa, teleconsulta é outra. Uma coisa é nós termos contactado durante a pandemia os doentes por telefone para garantir que estava tudo bem e que estava tudo sob controle. Outra coisa é a consulta digital, com acreditação própria, com nós temos a certeza que é aquele doente que está do outro lado, que a consulta é feita com os níveis de privacidade adequadas, que aquele doente é elegível clinicamente para fazer uma consulta digital e não presencial. Portanto, ou seja, no setor da saúde não podemos pensar que vai ser tudo online. Portanto, ou seja, o grande desafio é a integração do offline com o online. E, portanto, tudo isso agora carece obviamente, de regulamentação e carece de consolidação, mas foram passos magníficos que em todo o mundo foram dados, muitas barreiras que foram ultrapassadas, muitos skills, muitas competências que os médicos, mesmo aqueles que estão em faixas enfim, que não são da era digital, ou seja, não são nativos digitais, aprenderam muito rapidamente, o que foi absolutamente extraordinário, e mostrou a resiliência, de facto, de um setor e a capacidade de um setor inovar, e isto a nível mundial, não estou só a falar em Portugal. Portugal, em particular, também teve muito bem. Nós, enfim, somos conhecidos pela nossa capacidade de adaptação e de versatilidade no bom sentido, e isso efetivamente aconteceu em Portugal. Agora, depois vão ser tempos, enfim, depois de tudo isto acalmar, vão ser tempos de consolidação deste conhecimento. Correu bem ou correu mal? É isto, quer dizer, eu acho que so far acho que correu bem, portanto, ou seja... Venceu-se a principal barreira, imagino que fosse a desconfiança das pessoas. Uma pessoa quando vai ao médico quer ser vista presencialmente, quer que lhe toquem, que falem com ela. Essa foi uma das barreiras principais que foi vencida? As pessoas não, a principal perderam barreira a desconfiança. foi no momento em que todo um país está a colocar-se remotamente,
se quiser, foi garantir as autoestradas digitais, ou seja, eu imagino que as pessoas que têm que garantir a rede, a web, portanto, os grandes operadores de telecomunicações passaram tempos difíceis, mas enfim, estão aqui pessoas muito melhor do que eu para discutir isso. Portanto, ou seja, isto foi tudo ao mesmo tempo e sem grande capacidade, ou seja, houve, não vou dizer improvisação, nós, por exemplo, nós já tínhamos um centro, no nosso caso da empresa onde eu trabalho, já tínhamos um centro clínico digital a funcionar há mais de 3 anos, mas foi sobretudo a aquisição de competências muito rapidamente por parte dos médicos e sobretudo, no nosso caso na saúde, como eu lhe disse, garantir que a elegibilidade correta dos doentes para este tipo de coisas, porque há doentes que têm que ser vistos presencialmente, há doentes que podem ser vistos remotamente. E é afinar esses critérios de elegibilidade para que isto corra bem e a integração do fundo do online com o offline que agora tem que ser consolidada e cientificamente comprovada. Porque, ao ver o setor da saúde, como eu dizia, nós temos muita inovação, é dos setores onde há mais inovação, mas o conservadorismo e termos a certeza que isso se traduz em melhores resultados em saúde exige a comprovação científica e estudos agora que efetivamente consolidem isto. E, portanto, a grande dificuldade foi, obviamente, na fase aguda da pandemia, estamos agora outra vez nessa fase, enfim, faz com que haja aceleração e enfim, não ligar a todos os requisitos, digamos, máximos que temos num momento normal. Mas, dito isto, não nos podemos esquecer disso. E, portanto... Quando as coisas acalmarem é preciso dar um passinho atrás e ver as coisas... As coisas acalmaram durante o verão, portanto deu para consolidar muita coisa e, portanto, já estamos nessa fase. Agora, é bom não nos esquecermos disso e, portanto, agora vão ser fases, de facto, de consolidação científica, consolidação também tecnológica, consolidação dos modelos e de regulamentação. Agora, está aí. Portanto, eu estimo que dentro dos próximos 5 anos, cerca de 20 a 30% das consultas poderão ser feitas via videoconsulta. Deixe-me relembrar outra vez. Não é teleconsulta. Não é teleconsulta, é com os requisitos corretos de identificação do doente, de elegibilidade clínica, de garantir a privacidade dos doentes, ligações aos processos clínicos eletrónicos para que todas essas interações médico-doente estejam devidamente registadas nos processos clínicos eletrónicos dos doentes, para que possam ser, quer dizer, até do ponto de vista de responsabilidade civil, etc. Portanto, claro, o doente saber que é aquele médico que está, que foi corretamente, ou seja, tudo isso agora tem que ser muito bem consolidado. E vai ser, e já está a ser em todo o mundo, com muitos estudos a comprovar, de facto, os ganhos em saúde e, como lhe digo, não só o tema da distância, mas, sobretudo, o efeito do contacto mais repetido. E hoje está comprovado já que, no controle das doenças crónicas, que o doente poder fazê-lo, estar com os médicos mais vezes, os médicos reagem e qualquer pequena modificação. Qualquer pequena modificação, e, no fundo, ou seja, se quiser, hoje a tecnologia digital e a consulta remota permite, no fundo, um caminho muito mais rápido para a medicina personalizada. A medicina personalizada, ou seja, a grande arte clínica, digamos assim, e por isso é que a medicina não é matemática, ou seja, é uma ciência, mas é uma ciência humana, portanto, de humanidades. Porquê? Porque cada um de nós é um ser irrepetível. Claro. E reage de forma diferente às mesmas coisas. Não há resultados 100% certos. Somos um ser único. E aquilo que tanto se chamava hoje clínico, a medicina personalizada, a repetitividade, a capacidade de fazermos muitas vezes de forma mais simples, estar com os doentes, permite personalizar e, obviamente, depois em cima disso, toda a tecnologia que tem a ver com a ciência de dados, que nos permite até passar da personalização para a medicina de precisão. E isso são trends no setor absolutamente magníficos e que vão estar em cima da mesa, e já estão em cima da mesa, e que vão transformar completamente a forma como nós prestamos cuidados de saúde e até do ponto de vista de investimento. Provavelmente não precisaremos de tantas unidades físicas. Cuidados físicos, ou seja, portanto, obviamente vai alterar, vai haver aqui trends de onde é que se investe e, portanto, vai haver um trend claramente para o investimento digital, porque, atenção, as pessoas têm tendência a pensar o digital
não custa dinheiro, obviamente que custa dinheiro, porque todas as coisas de cibersegurança, de garantir estas coisas todas, obviamente que custam dinheiro, mas temos é que ter a capacidade de perceber o ponto certo entre o offline e o online e ter os níveis de investimento corretos em cada uma deste tipo de plataformas. E haver um equilíbrio. E haver um equilíbrio correto. A outro nível, mas que também requer muitas destas coisas de que a Isabel estava a falar, nomeadamente ao nível da segurança, de uma relação que assegure que todas as coisas importantes são protegidas, que toda a informação sensível existe. A banca já fez este caminho há muito mais tempo. Esta pandemia precipitou alguma coisa na banca ou foi apenas um refinar de processos que já existiam e que já eram naturais? Antes de mais, bom dia. É uma oportunidade fantástica estar aqui a trocar ideias e ouvir como, apesar das diferenças entre os setores, há tantos pontos de convergência. Em resposta à sua pergunta, eu acho que esta pandemia veio precipitar algumas coisas, mas veio também, sem dúvida, dar-nos um grande empurrão para intensificarmos o uso, para alavancarmos, para percebermos o verdadeiro potencial de muitas das coisas que já tínhamos em parte desenvolvidas, que em alguns casos estávamos a aplicar, mas sem grande pressa, portanto a fazer uma adoção mais gradual à medida que os nossos clientes iam tendo sensibilidade e apetência e íamos percebendo que havia ali uma necessidade, e com a pandemia essa necessidade precipitou-se e na prática aquilo que tivemos foi um desafio grande de olhar para aquilo que já tínhamos de inovação, de aplicação de tecnologia, de digitalização, de redesenho de processos e forçar-nos a ver onde é que estava o impacto. Era urgente sermos capazes de pôr no terreno coisas que tivessem efetivamente impacto imediato naquilo que era uma alteração radical de necessidades das pessoas. A necessidade de fundo está lá, ninguém gosta de não saber o que é que se passa com as suas poupanças, ninguém gosta de chegar ao fim do mês e não saber se está folgado ou não, ninguém gosta de ir fazer um pagamento e ou não o conseguir concretizar, mas isso hoje em dia já é um território bastante fluido e que a pandemia mostrou que tem capacidade para evoluir, mas ninguém gosta de fazer o pagamento e não saber como é que ficou a conta, ou não saber se tem que fazer o pagamento da conta A ou da conta B. E, portanto, aquilo que houve foi um momento em que nós começámos a olhar para aquilo que tínhamos e no imediato a pôr no terreno aquilo que podíamos escalar e fazer com mais intensidade. Tudo aquilo que é a utilização atual, a convivência com o móvel, a convivência com o online, na prática foi fazer um esforço de, em alguns clientes, a dar-lhes aquele incentivo adicional e explicar-lhes. Houve muito de comunicação, muito de explicação. Olha, já isto consegue vale a pena, fazer, faça isto. Aproveitar um bocadinho o word of mouth que também se gerou, portanto, numa família em que alguém finalmente experimentou pela primeira vez e depois explica ao tio, ao avô, ao primo, aproveitar muito isso e cultivar isso junto dos nossos clientes. Chegar até aos clientes, portanto, garantir que tínhamos forma e depois realmente perceber que às vezes tínhamos muitas coisas em que conseguíamos servir o cliente numa parte daquilo que ele precisava, mas não conseguíamos ir até ao fim. Tipo, eu conseguia servir o cliente para negociar com ele ou para lhe dar informação acerca do produto, mas aquele produto, por exemplo, um crédito ao consumo, sim, um crédito pessoal, uma poupança. Hoje em dia, por exemplo, pedir a uma pessoa que vá a uma agência para fazer uma poupança, não há necessidade nenhuma, mas era preciso fazer aquele caminho final de dizer, olha, está aqui, eu consigo confirmar, está feito consigo, está digitalmente assinado, está certificado, e está aqui e tem aqui a garantia de que está tudo fechado, mesmo para aquelas pessoas que não têm, e eu ouvi a Isabel dizer que muito disto também joga-se na articulação entre a apetência que os nossos clientes têm e a sensibilidade que têm. Nem todos somos millennials, nem todos somos digital natives, não é? Portanto, nesses que não são, sermos capazes de fazer a comunicação e de fazer às vezes o ajuste ao processo para que aquilo seja mesmo intuitivo, seja mesmo fácil e depois seja muito transparente na comprovação. Há um elemento de segurança, claro seguramente é fundamental na saúde, também o é em banca. Portanto, o repetir a solidez, o repetir a confiança, o repetir a informação que diz, olha, está aqui, está mesmo feito, está fechado, está seguro, está tudo tranquilo. E depois também usar, e eu acho que isso foi outro dos aspectos em que a pandemia também foi bastante potente, usar esta interligação entre a componente humana e a componente digital, porque muitas vezes há aqui um aspecto de toda a transação poder, por exemplo, ser feita digitalmente,
constituição da poupança, o pagamento, o que seja, mas depois haver um contacto humano em algum momento, porque há segmentos de clientes que o precisam e, portanto, Claro. haver uma Essa muito ligação maior... não se pode perder, não é? Senão de Não se repente... pode perder, mas orquestrá-la requeriu e vai requerer ainda algum trabalho adicional. Portanto, estas não são linhas de todo paralelas e isoladas, a linha do digital, da tecnologia, depois tem aqui as interligações com a componente humana, que eu acho que foram reforçadas neste período, mas que ainda têm trabalho para poderem ser mais fluidas e para poder ser um diálogo em contínuo e, portanto, eu não ter que relembrar ao meu gestor de conta o que fiz na minha app ou o meu gestor de conta telefonar-me precisamente para me tranquilizar que sabe que foi a primeira vez que eu usei, que espera que tenha corrido muito bem e que esteja. Houve alguma necessidade de transformação das competências dos recursos humanos, por exemplo, para fazerem esse acompanhamento muito mais digital e muito menos numa perspectiva de atendimento presencial? Eu acho que isso é uma resposta que tem os dois lados. O primeiro lado isso é uma permanência, não é? Portanto, nós temos... Todos nós, aliás. Todos nós, não é? Como ouvíamos há pouco, às vezes temos surpresas agradáveis pela facilidade e pela rapidez com que as pessoas adotam e começam e aprendem e explicam e são capazes, porque têm que adotá-las, os nossos colaboradores têm que ser capazes de as adotar eles próprios para depois as poderem explicar. Nós temos tido uma experiência bastante boa, mas há em permanência que ir dando formação e há muito também, vamos lá ver, estas coisas têm uma fase para o cliente, mas têm todo um trabalho por trás, tem todo um back-office, toda uma tecnologia e aí sim o ritmo de evolução das novas tecnologias e o ritmo de investimento é muito forte e as capacidades que são necessárias hoje em dia são muito diferentes daquelas que eram antigamente. Mas em banca eu acho que há outro aspecto que também vale a pena nós termos em conta. Portanto, há um trabalho de capacitação que é inegável, é fator higiênico, se quisermos, mas depois há um elemento de relação que esse é histórico e esse é constante e esse, o meu gestor de cliente menos digitalmente habilitado, ainda assim é um ativo precioso e eu que tenho que fazer com ele é o mesmo caminho que estou a fazer com clientes que provavelmente até têm um perfil parecido com o dele para entender porque é que eu não lhe consigo vender a ele uma nova forma de funcionar e o que é que eu tenho que fazer para ele não só comprar, como passar a vender, passar a explicar, passar a promover a adoção, passar a entusiasmar outros. Portanto, isto tem aqui um elemento de combinar capacidades que são sem dúvida novas e muito da adoção de tecnologia tem a ver com termos as equipas preparadas para adotar mais depressa, para trazer para dentro dos processos e não apenas para ilhas separadas, mas trazer para o todo. Para integrar verdadeiramente. Há muito de cultural e há muito de não esquecer que isto vai ser sempre uma combinação entre o humano e a tecnologia e, portanto, de nunca menosprezar aquilo que são os skills relacionais, os skills de confiança. Até se tornam mais importantes nestas fases, não é? Sim, porque a combinação é sem dúvida diferente, portanto, o mix é diferente, mas os elementos têm que continuar a ser sólidos e têm que continuar a ser bem articulados. Há um desafio enorme em toda esta pandemia, que é um desafio de orquestração. Um desafio de garantirmos que não damos o passo maior que a perna, que não estamos a demorar demasiado tempo. Portanto, há aqui todo um equilíbrio de garantir que as coisas estão lá, mas estão lá no estado de maturidade certo para serem adotadas e quando são adotadas têm impacto, que é para criarmos ciclos positivos. Portanto, orquestrar para o ciclo ser positivo e não negativo. Portanto, eu posso querer apressar ou dar uma nova funcionalidade ou, servitizar um novo produto. Se a primeira experiência for má, sim, eu não volto perdi imenso tempo. Perdi imenso tempo. E isso tem elementos que ainda são elementos de capacidades que nos eram já muito próprias, não é? Portanto, gestão de operações continua a ser gestão de operações, gestão de equipas continua a ser gestão de equipas. Há muito destas capacidades que ainda foram testadas. Eu acho que esta crise nos testou imenso. Mas se há alguma coisa, eu acho que saímos todos com a noção reforçada de que isto requer um equilíbrio e que não há aqui uma frente de digital, de tecnológica, de... Os robôs não nos vão roubar os empregos. Sobrepor-se a tudo o resto. Os robôs vão nos ajudar a fazer o nosso emprego de forma muito diferente. Eu acho que em banca isso se vê enormemente. Nós não teríamos sido capazes de manter o nível de resposta aos nossos clientes que mantivemos durante a crise se não tivéssemos a funcionar uma extensão de robotização nos nossos serviços que eu, há 2 anos atrás, não tinha.
Fizemos um percurso Claro. que nos permitiu agora, de repente, escalar muito rapidamente, porque estávamos a fazê-lo apenas por um propósito de otimização interna, de redução de custos, de melhoria de rentabilidade, também de melhoria de serviço, mas a um ritmo que era um ritmo mais tentativo, por assim dizer, portanto íamos ajustando com mais calma. Agora, de repente, com o aumento de procura, com o perfil que teve, não é? Com procura, as minhas interações com clientes passaram de menos de 40% digitais, quer seja em móvel, online, enfim, qualquer uma das formas, passaram de menos de 40% para no pico estarem muito próximas de 70%. Bom, quase duplicação e agora estabilizaram ali nos 60%. Portanto, eu de repente tenho um perfil de operações completamente diferente. Se eu não tivesse tido a capacidade de pôr as minhas pessoas, por exemplo, quando estão a atender os pedidos de contacto de um cliente, já terem tido um robô a triar aquilo e a dizer, olha, isto é apenas um pedido de informação, está aqui a informação que tu tens que dar ao cliente e eu ligo já. Portanto, se eu não tiver os meus bots, se eu não tiver os meus perder imenso robôs, tempo e era impossível acompanhar as situações todas. deixava de ter o toque humano. E assim os robôs o que me permitiram foi continuar a ter o toque humano. Estranhamente. É um paradoxo engraçado. Oh, João, já ouvimos falar aqui em toda esta digitalização, toda esta movimentação e na importância que foi a rede. E nós tivemos, de facto, uma necessidade de reforçar muitas redes, não só para as empresas, mas tivemos, de repente, os miúdos a estudar em casa, as pessoas todas em teletrabalho. Como é que isto aconteceu? Como é que foi feito? Foi com um grande esforço, ainda por cima com as empresas de telecomunicações também a viver a mesma pandemia, não é? Portanto, também se calhar a ter de ter alguns funcionários em casa, mas alguns a terem de ir para o terreno. Como é que isto se passou? É verdade, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer à CEP o convite e também o privilégio de poder estar aqui num painel composto só por senhoras, 3 brilhantes gestoras da nossa praça e com uma brilhante jornalista também aqui a acompanhar-nos. De facto, foi um processo inicialmente bastante estranho, porque sofríamos do mesmo problema, mas também tínhamos que resolver o problema. Encontrar soluções. A nossa primeira preocupação, e acho que enfim, é comum a todas as organizações, foi garantir a segurança das pessoas, dos nossos colaboradores, e colocá-los com os meios devidos para podermos continuar a prestar serviço. Quer seja serviço de apoio a cliente, quer seja serviços de proximidade com os nossos clientes empresariais, particulares, mas também os meios técnicos necessários, porque nós temos mais de 2.000 técnicos que andam permanentemente, 365 dias por ano, na rua e que durante a pandemia continuaram a estar na rua e a garantir que nós tínhamos as comunicações no nível adequado nas nossas casas. O que acabámos por conseguir realizar, eu diria, foi talvez o maior stress test, muito comum na banca, não tão comum nas comunicações, mas de facto um stress test terrível, com picos de intensidade de utilização das infraestruturas tremendos. Nesta altura organizámos-nos e também com a colaboração do próprio Governo, porque previmos que pudesse haver situações até de iminência de colapso e, portanto, como é que reagiríamos, quais seriam os planos de contingência se tal acontecesse, ordem de desligamento de serviços se tal viesse a ser necessário. Pese embora, do nosso ponto de vista, e naturalmente a nossa rede conhecemos-la bem, estivéssemos bastante tranquilos, porque creio que, enfim, também é público, a Altice Portugal tem vindo a fazer, desde 2015, um fortíssimo investimento em rede de fibra óptica. Essa rede de fibra óptica, mesmo na altura da pandemia, já chegava a mais de 5 milhões de casas, portanto já cobria perto de 80% das habitações e das empresas. E isso dava-nos, digamos, a tranquilidade de poder resistir a este impacto e a estes picos. Tivemos que pôr as nossas pessoas em casa e tivemos que garantir que todas as empresas e todas as pessoas que passaram, enfim, a trabalhar a partir de casa, que passaram a estar em aulas a partir de casa, tivemos que garantir as redes às forças de segurança, aos bombeiros, às forças de emergência médica, e tudo continuou a funcionar. Obviamente, estes investimentos provaram os seus méritos e não é demais dizer que, contrariamente a outras indústrias, isto é um investimento 100% privado
que não recebe qualquer renda estatal, é 100% privado, e que respondeu às necessidades do país de forma exemplar. Verdade, dizer também que neste aspecto acho que o setor como um todo esteve bastante bem e todos conseguimos garantir aos nossos clientes, às pessoas em geral, aos cidadãos, mais do que falar em clientes, que num período absolutamente exemplar de desafio, de dificuldade, de surpresa, de não sabermos como lidar, nem quais eram as consequências, tudo conseguimos garantir a todos os níveis. Isto levou a que as comunicações passassem inclusivamente a subir uns degraus na escala de relevância e de prioridades das pessoas. O que aconteceu Pelo menos aperceberam-se disso, não é? Se calhar já estavam nesse degrau, mas aperceberam-se as pessoas disso. Nós temos, e há pouco a Isabel comentou e muito bem, digitalização ou tecnologia não quer dizer grátis. São serviços muitíssimo importantes, mas que nós só nos apercebemos da relevância quando somos postos à prova. E a pandemia veio pôr tudo o nosso modo de vida à prova. Foi a forma como nos relacionamos, a forma como trabalhamos, a forma como interagimos, como aprendemos, tudo foi posto em causa. E, de facto, as comunicações que, eu diria até determinado momento, se calhar até esse momento, eram vistas como algo que frio e até distante, de repente passou a ser essa mesma tecnologia, essas mesmas comunicações a aproximar as pessoas e a garantir que tudo funcionava. Portanto, isto impactou de forma brutal os nossos hábitos de consumo a todos os níveis também. Já falámos um pouco e vimos, o Alexandre Fonseca partilhou os dados do relatório da ACEPI em colaboração com a IDC e, de facto, o consumo do digital disparou. Passámos a fazer um sem número de coisas por via digital que não fazíamos antes. A Isabel já o comentou também. O exemplo da saúde acho que é talvez o mais sintomático. Nós somos o prestador que garante o serviço SNS 24. Tivemos, como todos sabem, a público também um desafio gigantesco de conseguir quadrar com o nível de procura que tivemos com o crescimento e a evolução da própria pandemia, mas mais uma vez os processos foram revistos, conseguimos desenhar um conjunto também de otimizações com os bots à entrada da linha que permitia fazer logo um pré-diagnóstico e depois a chamada quando é entregue ao profissional de saúde já é entregue com um conjunto de informação subjacente e de facto nós durante a pandemia fomos nos adaptando às circunstâncias, fomos revelando uma coisa que é muito portuguesa, que é a arte de saber vencer as dificuldades. E num curto espaço de tempo, desculpem-me a expressão, em português de Portugal, o desenrascante típico também esteve muito presente e que também tem subjacente o seu quê de inovação. Nós, quando utilizamos estas expressões e, de facto, dizemos que somos um povo hábil a encontrar soluções, é porque temos um espírito criativo, temos um espírito inovador, temos um espírito empreendedor e é isto que nos tem catapultado para ultrapassar as dificuldades. É claro que há um conjunto de alterações que vão ficar, enfim, não fica bem dizer ter abordagens definitivas, mas que vão ficar para todo o sempre de alguma forma. Há alterações de hábitos que, assim que ultrapassadas determinadas barreiras, como também já foi comentado, de facto as pessoas adotam um novo perfil comportamental e esse novo perfil comportamental adota novos hábitos entre as pessoas, entre as empresas, na prestação de serviços. Por isso foi um período muito, muito desafiante, foi um período onde os investimentos que temos vindo a fazer ao longo dos anos, de facto, foram determinantes para o sucesso e para a manutenção dos serviços e dizemos com orgulho, tal como os profissionais de saúde, os nossos profissionais, os nossos técnicos, os nossos lojistas, porque as lojas de telecomunicações foram consideradas também bem de primeira necessidade e, portanto, mantivemos-las também abertas
Tivemos grande parte da nossa rede sempre com pessoas também super voluntariosas, porque todos estávamos com receio, com medo. Havia muito menos conhecimento há 4 ou 5 meses atrás sobre o tema da pandemia do que aquele que temos hoje. E, portanto, essas pessoas também, de alguma forma, tiveram, a par de muitos outros profissionais, de vários outros setores, também na chamada linha da frente, e contribuíram para que nós, coletivamente, pudéssemos também fazer, enfim, passar um bocadinho este Rubicão que foi este primeiro impacto. Hoje sabemos muito mais, temos mais capacidade de nos defendermos e hoje, se porventura fosse tomada alguma decisão mais brusca que nos obrigasse a reconfinar, vamos chamar-lhe assim, já todos saberíamos qual é que era a nossa posição de combate, todos nós saberíamos o que é que podemos e temos que fazer do ponto de vista da utilização da tecnologia. Portanto, acho que temos um salto e uma evolução quântica, foi um acelerador do processo de digitalização que estava muito em cima da responsabilidade das empresas, mas que as pessoas também vieram agora dar um novo ímpeto. Por isso, creio que, do ponto de vista da segurança, dos serviços de comunicações, acho que os portugueses podem estar orgulhosos das capacidades que foram demonstradas e podem contar naturalmente com Altice Portugal para continuar a investir, para continuar a entregar as soluções que permitam responder agora também a toda esta alteração de hábitos, a todos estes novos desafios, que vai ser uma constante e acho que ainda estamos no preâmbulo das consequências e de todas estas alterações que vamos viver nos próximos anos. E a transformação está aí para ficar. Madalena, outra transformação que também já vinha sendo seguida são os novos métodos de pagamento. O contactless teve aqui um boom gigante também durante a pandemia, mas há outras soluções, os MBWays, estas coisas. Esta ligação à inovação e nomeadamente às startups, isto é um investimento que é para manter, que se viu aqui, revelou-se como uma necessidade e uma prioridade também durante este tempo? Bem, bom dia, também obrigada pelo convite. Se calhar começando por esse foco na digitalização, que de facto é algo que vem de trás. Se algo que este contexto veio trazer foi uma aceleração de tendências que já existiam, nomeadamente naquilo que foi a aceleração dos métodos de pagamento digitais, eletrónicos, numa primeira linha digitais. Porque, de facto, essa alteração vem de uma alteração de hábitos de consumo, como aqui foi dito, não só das pessoas, mas também uma alteração das próprias necessidades também das empresas. E isso foi bastante acelerado no contexto desta pandemia. Falar sobre o MBWay. O MBWay foi lançado em 2015, exatamente focado para ser uma solução conveniente, segura e efetiva para o comércio digital, que vemos que está num pico de aceleração, fruto do contexto, mas, mais uma vez, fruto daquilo que é uma tendência que vem de trás. E isto é muitíssimo importante, até segundo o estudo da ACEPI que foi revelado, porque no comércio digital um dos grandes desafios que temos em Portugal é a digitalização e trazer as empresas portuguesas para o digital e garantir que temos um comércio digital português forte. E nessa medida, um dos principais fatores diferenciadores que se nota e que é destacado neste estudo é o facto de os métodos de pagamento são o principal contributor para uma melhor experiência dos comércios locais. O facto de existirem estes métodos de pagamento, também eles locais e conhecidos, associados ao multibanco e obviamente com o MBWay, que trazem a segurança e a conveniência e o conhecimento que os portugueses já têm desta forma de pagar, e isso tem sido muitíssimo importante, como digo, não só para que as pessoas se sintam mais confortáveis e mais seguras a pagar online. A segurança no pagamento online é o fator de desbloqueio principal para o garantir, como também para que as empresas tenham um processo simples, ágil de integrar na sua jornada de cliente e que leve a uma taxa de concretização superior, não é? Porque na prática o grande desafio do comércio digital é garantir que as pessoas não só consultam online, mas chegam até ao last mile do pagamento e conseguem concretizar essa experiência. E nessa medida, durante este contexto, o que se assistiu foi de facto uma enorme aceleração do comércio digital e uma enorme aceleração também do MBWay, que cresceu mais do que duas vezes neste processo e durante esta pandemia, e que será, como digo, uma tendência a manter e obviamente irreversível. Um outro aspecto muito curioso é também o que comenta, que é nesta lógica de digitalização dos pagamentos, nós estamos ainda a assistir àquilo que é a conversão das compras em numerário para compras em pagamentos eletrónicos, nomeadamente com o cartão, e fruto também desta
esta aceleração, quase que estamos a dar um salto quântico, porque estamos a passar não só para o contactless, mas também para o pagamento com telemóvel. O contactless em Portugal, ao contrário dos mercados, não teve a aceleração anterior em linha com outros mercados, mas estamos até a saltar em frente e a passar para as compras com o telemóvel, porque de facto cada vez mais o telemóvel é o device incontornável que nós levamos no dia a dia. Quer dizer, podemos não ter a mala, podemos não ter a carteira, mas o telemóvel está sempre connosco. E no telemóvel portanto, está tudo, não é? Conseguir ter esta... e-mails, está o trabalho, então podem estar os acessos aos médicos, está tudo. Exatamente. Também aqui os pagamentos têm obviamente uma missão e um posicionamento muito transversal, mais, quer dizer, referiu as startups, mas nos pagamentos a grande mais-valia é de facto a colaboração e a orientação não só aos utilizadores finais, mas obviamente também a colaboração com os nossos clientes, mas também com as empresas, as instituições, no fundo, que pensam a jornada de cliente e que põem o pagamento ao serviço dessa jornada de cliente, porque na prática as pessoas não querem pagar, as pessoas querem fazer uma compra, querem pagar um serviço, querem fazer uma reserva, querem se calhar depois fazer um check-out rápido de uma consulta recebendo a notificação em casa e, portanto, é muito importante essa colaboração e esse desafio por parte das empresas e por parte dos utilizadores e das instituições que pensem no pagamento integrado na sua jornada, porque a tecnologia existe e em Portugal nós somos um excelente exemplo disso. Fomos inovadores e somos inovadores em muitas destas matérias. O MBWay foi a primeira solução digital amplamente divulgada e com pagamentos instantâneos na zona euro. Tivemos também o multibanco e, portanto, a Via Verde. Há um conjunto de soluções de pagamento em Portugal que são absolutamente inovadoras e, portanto, a tecnologia existe. Acho que parte muito dessa colaboração e desse desafio para a tornar concreta, integrada nos processos de compra e ao serviço das pessoas, das empresas e das instituições. Obrigada. Falando de inovação, precisamente, e de robotização e de digitalização, a inteligência artificial está a ajudar também a medicina a desenvolver estas novas técnicas? Será possível, por exemplo, em breve uma pessoa estar a ser operada por um clínico em Nova Iorque, por exemplo? Vamos lá ver, são duas coisas distintas. Uma coisa é essa capacidade, e já fizemos, ainda durante a pandemia nós tivemos um procedimento no Hospital da Luz na área da arritmologia que foi feito precisamente dessa forma com a Itália, portanto tratámos um doente cá com cirurgiões, com eletrofisiologistas, cardiologistas, não é? A partir de Itália e os italianos também tratámos um doente cá, portanto lá com médicos daqui. Portanto, ou seja, isso já se faz, digamos, é das coisas que mais, se quiser, nós nos hospitais temos os médicos, que obviamente são, enfim, as pessoas que estão no centro, digamos, da prestação de cuidados de saúde, e depois temos umas formiguinhas trabalhadoras por trás, que são os engenheiros, que também se divertem imenso com estas coisas e a garantir que efetivamente eles conseguem ultrapassar todas estas barreiras, e isso está em cima da mesa. Portanto, a cirurgia robótica, mas todas estas capacidades. E, obviamente, o 5G vai ser importantíssimo para isto, porque aqui nós não podemos ter delays, digamos, de transmissão de sinal, portanto, ou seja, tem que ser... Não podemos estar a fazer aqui uma coisa num doente que depois só acontece 10 segundos depois no outro sítio, portanto, é extraordinariamente importante. Enfim, depois poderá falar isto melhor, porque isto, obviamente, tem características técnicas importantes. Outra coisa é a inteligência artificial. A inteligência artificial e a ciência de dados, eu diria, e, enfim, é uma opinião, neste caso é um achismo agora pessoal, mas enfim bem corroborado pelos artigos científicos, vai ser talvez a forma que nós vamos ter o futuro que mais impactará a forma como prestamos cuidados de saúde. Olha, por exemplo, no meio aqui da pandemia que estamos a viver, se quiser, nós hoje já utilizamos mecanismos de inteligência artificial e de ciência de dados para ter modelos preditivos muito mais robustos de uma determinada situação e nos precavermos para melhor nos prepararmos para ela do que no passado através de inteligência de dados. Isso altera a forma como nós prestamos cuidados de saúde. Por exemplo, nós hoje nos nossos hospitais, nós temos as escalas tradicionais de prever, por exemplo, uma sepsis, que é uma infecção generalizada, mas que tem uma mortalidade pode chegar aos 50%, portanto é uma coisa muito séria nos hospitais. Nós temos as escalas tradicionais de prever isso, mas hoje temos concomitantemente, estamos a testar algoritmos com base em determinados dados que têm capacidade preditiva melhor de uma situação desse género. E, portanto, isto está a acontecer transversalmente em todas as áreas da medicina, por exemplo, modelos
em que nós conseguimos simular o corpo humano no chamado digital twin da pessoa e conseguimos, os médicos conseguem planear, por exemplo, uma cirurgia de forma muito mais personalizada e perceber os impactos de determinados gestos. Por exemplo, isso na cirurgia cardíaca vai seguramente, e na cardiologia de intervenção vai ser também um must. A própria utilização de dados, aquilo que nós hoje chamamos para o controle da maior epidemia do século XXI, que relembro, não é o Covid, são as doenças crónicas. Hoje, aquilo que nós sabemos que são, que nós chamamos os determinantes sociais da saúde, nós conseguirmos, de facto, através da ciência de dados, conseguir determinar a melhor jornada, digamos, a melhor tratamento para aquele doente, que é diferente, porque nós somos, como eu disse há pouco, pessoas irrepetíveis, e essa é a beleza, se quiser, da medicina e da raça humana, não é? E hoje a inteligência de dados vai ser seguramente, e a ciência de dados vai ser seguramente uma das maiores ferramentas de reengenharia de processos, e neste caso os processos de tratamento, que a medicina vai ter à sua disposição. E, portanto, eu costumo dizer que no passado era o tempo da inovação mecânica, ou seja, o robô, as grandes máquinas de ataque, a ressonância, etc. Isso, obviamente, continua a haver, mas neste momento com alterações, com inovações marginais. Outra coisa vai ser a era da biomedicina, da ciência de tecidos, da ciência genética e da ciência de dados acoplada a isto tudo, vão ser seguramente as grandes inovações durante este século. E outra coisa que tem piada é que antes os ciclos de inovação eram muito grandes e hoje os ciclos de inovação são muito mais pequenos. E, portanto, a nossa capacidade de adaptabilidade a esta nova era é absolutamente fantástica. Aliás, eu costumo dizer que vai ser a era dos portugueses, porque nós somos ancestralmente conhecidos por uma capacidade de adaptabilidade extraordinária. E, portanto, se não for agora, não sei quando é que vai ser. Portanto, ou seja, tem de ser agora, tem de ser agora. Exato, é agora. Outra coisa que tem de ser agora, João, é o 5G, não é? Estamos a caminhar a passos largos para isto. É essencial, já ouvimos aqui. Como é que vê que este processo possa acontecer rapidamente em Portugal? Nós, enfim, é público, enfim, as divergências têm havido à volta do tema do 5G. Da nossa parte, estamos preparados para que ele seja amanhã. Aliás, temos várias instalações e estações 5G já a funcionar em diferentes zonas do país. Há aqui um tema burocrático que se prende com temas regulatórios que não está bem definido entre governo e regulador e regulados, mas esperemos que de facto a burocracia, a indefinição, alguma irresponsabilidade pelo meio, não venha a comprometer aquilo que é uma tecnologia que vai efetivamente revolucionar ao longo dos próximos anos. Acho que também se está a criar uma expectativa de que amanhã vai mudar, assim que ligarmos as antenas o mundo vai mudar. Não vai mudar. É preciso mudar muita coisa, é preciso mudar muitos processos, é preciso que outros setores da inovação acompanhem as capacidades da tecnologia. Ela é muito poderosa, mas tem que ter outras inovações a suportá-la. A Isabel falou, por exemplo, a capacidade de poder fazer uma intervenção num doente à distância. Não sei, se calhar as ambulâncias vão se transformar em blocos operatórios de repente. Ou seja, o doente não precisa chegar a um hospital para iniciar a intervenção, porque está imediatamente a ser acompanhado por um médico que está a dar instruções ou mesmo a executar a intervenção em mobilidade. Isto não é ficção científica, já foi testado, enfim, já há processos que estão definidos, protocolos também definidos na área da saúde para o desenvolvimento destas soluções, mas o 5G, eu diria que vem, acima de tudo, reduzir ao nível dos milissegundos a latência, que é de facto essa capacidade de fazer algo deste lado e ser imediato, digamos, no ponto de destino, aumentar estrondosamente as velocidades e, portanto, dar-nos velocidades que nunca experimentámos em mobilidade. Verdade que também hoje não existem ainda serviços que requeiram esse nível de velocidades, por isso quando digo o mundo não vai mudar quando se ligarem as antenas, tem muito a ver com, digamos, com a adaptação que o mundo dos serviços, dos produtos, das empresas, as marcas têm que percorrer para se adaptar também às capacidades da tecnologia.
Mas sim, vamos ter uma autoestrada que no limite tem filas infinitas e, portanto, isso dá-nos também capacidades infinitas. E vai ser também muitíssimo importante para a nossa economia, para a modernização da nossa economia, podemos fazer aqui um salto quântico, mais uma vez, no sentido em que a robotização que hoje está presente em indústrias como, por exemplo, a do automóvel, pode chegar a muitas outras. Esta redução de latência, aumento de velocidade, capacidades, em teoria, ou tendencialmente ilimitadas, vão permitir, de facto, uma revolução do ponto de vista de operação industrial. Importa aqui também perceber, porque falamos muito da tecnologia, tem que ser muito rapidamente, temos mesmo de fechar. Mas há uma preocupação, enfim, acho que as organizações estão bastante disponíveis para ela, que é o facto de as competências futuras, o que é que vão ser as profissões do futuro, porque a tecnologia está a acelerar também este processo. Nós cada vez vivemos mais anos, o que é inclusivamente um desafio do ponto de vista da sustentabilidade do nosso sistema de segurança social, também do nosso sistema de saúde pública. Temos um conjunto de experiências ao longo da nossa vida, de formação, mas que não nos prepararam ainda, de facto, para aquilo que é a revolução tecnológica que já está em curso, que de facto a pandemia permitiu acelerar um conjunto de comportamentos que aproximou as pessoas com, digamos, um nível de iliteracia digital mais elevado, começar a fazer esse Mas é caminho. um passo num caminho que vamos ter de dar mais depressa. Obrigada a todos, eu peço desculpa, a conversa estava ótima, eu ficava aqui mais 2 horas, mas temos mesmo de fechar. Muito obrigada pela vossa presença, o Portugal Digital continua.